gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para finalmente falar sobre o tema da última semana, Carlo Ancelotti. Essa possibilidade parece infinita dele um dia treinar a seleção brasileira, a situação dele com o Real Madrid. E assim como eu fiz há um tempo atrás, quando esse assunto voltou à tona por aqui, eu esperei a gente ouvir o Carlo Ancelotti, porque eu acho que é sempre importante a gente escutar, assim, né, não só de fontes e tal, mas escutar na presença o técnico italiano falando sobre isso, para entender e pelo menos eu poder trazer aqui para vocês sensações um pouquinho mais reais do que a gente tem sentido aqui nos últimos dias aqui em Madrid. Então esse vídeo é para trazer informações sobre a situação, mais do que nada assim no geral, seleção brasileira, Real Madrid e tal, sobre o futuro do técnico Carlo Ancelotti, o momento que ele está vivendo agora. E aí eu vou fazer isso depois dessa manhã a gente ter escutado o técnico Carlo Ancelotti na entrevista coletiva prévia ao jogo de amanhã entre Real Madrid e Celta de Vigo, e este vídeo é sobre isso. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo e, claro, comentários de vocês sempre por aqui. Carlo Ancelotti, Real Madrid, e essa possibilidade parece que aberta de novo de seleção brasileira ser um dos caminhos para o futuro do técnico Carlo Ancelotti. O vídeo de hoje é sobre isso e eu vou trazer aqui o que a gente tem de algumas informações, mas principalmente sensações depois da entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti na manhã deste sábado, dia 3 de maio, aqui em Madrid. A gente escutou o técnico do Real Madrid falando muito mais sobre o seu futuro do que sobre qualquer outra coisa na entrevista coletiva prévia ao jogo do Real Madrid deste domingo, Real Madrid, Celta de Vigo, o Real Madrid sempre lembrando. E esse é um ponto importante quando a gente for falar de Carlo Ancelotti, que o Real Madrid segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol, tem 4 pontos a menos que o Barcelona, que ainda joga neste sábado. Essa vantagem para o Barça pode ser ainda maior quando o Real Madrid entrar em campo neste domingo, mas ainda existe a possibilidade de título para o Real Madrid, porque faltam 5 rodadas para terminar La Liga, e o Real Madrid, neste momento que eu estou gravando o vídeo, está a 4 pontos do Barcelona, que lidera a competição. E esse é um ponto importante quando a gente for falar de futuro do técnico Carlo Ancelotti, porque o Real Madrid está na briga por um título. E isso muda qualquer cenário da gente falar sobre futuro do Ancelotti. Por quê? Enquanto o Real Madrid estiver na briga pelo título do Campeonato Espanhol, a gente não vai ter novos capítulos sobre o que pode acontecer com o futuro do técnico Carlo Ancelotti, que neste momento tem contrato em vigor com o Real Madrid, vai até a metade de 2026, mas os indícios é de que teremos um final de ciclo, um final de era Carlo Ancelotti no Real Madrid, sempre quando o Real Madrid não estiver mais na briga pelo título do Campeonato Espanhol. E aí eu começo a trazer as palavras, o que ouvimos do técnico Carlo Ancelotti nesse sábado, porque acho que é importante, quando a gente for falar das posturas do técnico Carlo Ancelotti, tentar entender e tentar analisar um pouquinho como ele está trazendo isso a público, né? Porque uma coisa são as informações que a gente tem, e durante toda essa semana, eu, Monique Danello, Aline Nastari e toda a equipe da TNT apuramos muitas coisas em relação à postura e o lado da CBF nessa história, a postura e o lado do técnico Carlo Ancelotti nessa história, como é que o Real Madrid se posiciona em tudo isso. A gente foi trazendo todas as informações, vocês podem acompanhar tudo no site da TNT Esportes e nas redes sociais. Mas depois da entrevista coletiva do Ancelotti de hoje, é interessante a gente ver como é que ele se posiciona publicamente em relação a tudo que está acontecendo. Primeiro, que a grande maioria das perguntas na coletiva do Ancelotti não foram sobre o jogo contra o Celta de Vigo, porque a maioria das perguntas foi para entender um pouquinho como é que está ele, como é que está o clube, como é que o time está vivendo esse momento no qual o Real Madrid está vivo na disputa por um título, mas o futuro do técnico Carlo Ancelotti é a grande pauta dentro do Real Madrid. A segunda pergunta, que geralmente é a pergunta já aberta aos meios de comunicação que acompanham o Real Madrid, porque a primeira pergunta na coletiva do Real Madrid sempre é
para a televisão do clube, que faz o segmento do dia a dia do Real Madrid, está nas coletivas também. Segunda pergunta, já perguntaram diretamente sobre se ele tinha alguma novidade ou alguma coisa para falar em relação ao seu futuro, que foi a grande pauta envolvendo ele, Real Madrid, e claro, sempre aí esse ponto também da seleção brasileira durante essa semana. E o Ancelotti foi muito claro. Sobre o meu futuro, eu vou falar no dia 25, nada antes disso. Dia 25 de maio, vamos ver aí como é que vai ficar o calendário, porque ainda não está confirmada a data, mas no fim de semana do dia 25 de maio é a última rodada do Campeonato Espanhol. O Ancelotti já em algumas entrevistas coletivas tinha falado de que a decisão sobre o futuro dele seria quando a temporada terminasse. A gente questionou por quando vai ser esse final de temporada, porque o Real Madrid ainda disputa o Mundial de Clubes, né? Que vai da metade de junho até a metade de julho esse ano. E o Ancelotti não quis colocar uma data do quando para ele era o final da temporada. Hoje, sem querer colocar essa data, ele acaba colocando porque ele fala no dia 25 de maio, dia 25 agora desse mês, que é quando termina o Campeonato Espanhol. Portanto, o futuro do técnico Carlo Ancelotti, em princípio, vai ser definido até o dia 25 de maio. Ele fala nesse 25 de maio para ele falar sobre o futuro dele, nada antes disso. Pode ser que aconteça alguma coisa antes? Pode, mas aí vai depender do que eu acabei de falar aqui no início do vídeo, que tudo depende da briga pelo título no Campeonato Espanhol. Mas o Ancelotti bota a data de 25 de maio para falar sobre o seu futuro, ou seja, para ele a temporada pro Ancelotti vai terminar com o final de La Liga, depois tem o Mundial de Clube. Se nada acontecer fora do que meio que está programado e do que o próprio Ancelotti falou, a data para ele falar e revelar o seu futuro vai ser dia 25 de maio. A maioria das perguntas, como eu disse, todas em direção ao futuro do Ancelotti, que como a gente vem trazendo aí desde lá 2023, quando se falava depois da Copa do Mundo, já começou a aparecer o nome do Ancelotti vinculado à seleção brasileira. O Ancelotti é um cara que tem muito respeito pelo clube no qual ele está neste momento e com o qual ele tem contrato. Então ele, em todo momento na entrevista coletiva, falou em respeito ao clube, aos jogadores e aos torcedores do Real Madrid, ao carinho que ele tem pelo Real Madrid, ao como ele imagina que possa ser uma futura despedida. Essa resposta até foi interessante, porque ele usou a data do dia 25 para revelar que vai ser quando ele vai falar sobre o futuro, talvez antes, mas o dia 25 em concreto. Falou muito sobre esse respeito, esse carinho e como ele se vê dentro dessa estrutura de Real Madrid que ele está ainda agora. Em diferentes momentos foi questionado se ele estava irritado com a imprensa, irritado com o que estava acontecendo, irritado com a situação, e ele não se diz irritado, mas claramente na resposta dá para ver que ele está um pouco irritado e um pouco chateado com tudo isso. Mas ele é muito... utiliza de forma muito convicta a afirmação de que ele entende que ele possa estar decepcionando de não falar sobre o futuro dele, mas que ele também não está preocupado com isso, que no momento que ele está preocupado é com o que ele tem que estar preocupado. Faltam 5 jogos para terminar a temporada, o Real Madrid está na briga por um título, então ele meio que deixou bastante claro, assim, de que ele tá um pouco chateado, e a gente viu ele na entrevista, assim, realmente... uma entrevista coletiva complicada, porque ele tem contrato com o Real Madrid, mas pelas informações que a gente tem e que tem saído, esse contrato não vai continuar, ele não vai continuar no Real Madrid, mas ele e está como técnico do Real Madrid, é a única pessoa que fala sobre o tema. Então, todas as palavras deu para sentir que estavam sendo muito medidas, que ele não estava à vontade falando, porque claramente ele tem muita mais coisa para falar do que ele está falando, mas no momento ele não pode, ele nem quer falar agora, porque o momento é outro. Então, tudo isso ficou bastante evidente, obviamente, na entrevista coletiva. A pergunta, assim, essa pergunta de estar chateado e tal, talvez é que ele fala, eu entendo que vocês queiram que eu fale de outra coisa, mas eu não vou falar, e aí ele é enfático nisso. E a pergunta sobre como ele gostaria que fosse a despedida é interessante também, porque ele fala, pode ser no dia 25 de 2025, pode ser no dia 25 de 2026, pode ser no dia 25 de 2030. Mas eu imagino que vai ser uma despedida fantástica e que será muito bonita. Então, meio que ele já dá indício, ele diz, eu não posso falar mais, eu não quero falar mais, eu não vou entrar nesse tema, mas, enfim, de diferentes formas, os jornalistas que estavam na entrevista coletiva tentamos, pelo menos, tirar alguma coisa do Ancelotti, e mais do que tudo, eu acho que ficam as sensações. E aí, a TNT teve possibilidade de fazer uma pergunta,
E nós já estamos há bastante tempo seguindo o dia a dia do Real Madrid, nas entrevistas coletivas do Ancelotti, então o Ancelotti já sabe os nossos interesses e por onde vão as nossas perguntas e como é que funciona. Então, quando eu pedi turno de pergunta, ele já mandou um atenta. E eu disse, eu vou tentar. Cuidado com o que você vai perguntar. Não queime a sua pergunta. Depois eu fiz uma pergunta sobre, enfim, momento psicológico mais dele, do time. E até a resposta é interessante porque ele diz... Cara, gente, não pode baixar os braços, porque faltam 5 jogos para terminar a temporada. A temporada, nesse momento, ela é ruim, mas se a gente consegue ganhar os 5 jogos, e talvez com essa possibilidade de ganhar um título, pode ser uma temporada boa. Mas o mais interessante é que o Ancelotti já sabe que nós somos uma empresa brasileira, que o nosso interesse está focado no Brasil, e é interessante que ele não permitindo, não dando a possibilidade de fazer uma pergunta que realmente a gente queria fazer. Porque, claramente, ele não ia responder, ele já está respondendo. Sem fazer nenhuma pergunta, ele já respondeu. Então, a sensação é um pouco essa de que o Ancelotti tem muita coisa para falar, mas ele sabe que não é um momento para falar agora. E realmente, assim, a sensação que eu fico, aí pessoalmente, é de que foi uma entrevista coletiva complicada para ele, porque é uma posição difícil de estar agora. Repito de novo, o Ancelotti é um cara que sempre respeitou muito o Real Madrid e vai continuar respeitando porque é um dos clubes da vida dele, ele não esconde isso. Ele já falou que em termos de clube é o último clube que ele espera treinar na vida dele. Ele tem um respeito muito grande pelo presidente do Real Madrid, pelos torcedores, pelos jogadores, por toda a entidade e estrutura Real Madrid, da qual ele é muito agradecido e da qual ele vai sair muito provavelmente como o maior treinador da história. Então, tudo isso, nas palavras que ele utilizou hoje na coletiva, ele tinha que ser muito assertivo, muito direto, muito respeituoso, muito se mostrando numa posição de incômoda também, porque agora ele tem muita coisa para falar, não é o momento de falar, ele tem que estar concentrado no objetivo que ainda existe na temporada. Enfim, não era uma entrevista coletiva fácil para o técnico Carlo Ancelotti. Em alguns momentos ele poderia ter respondido de uma forma melhor, poderia ter respondido de uma forma pior, poderia ter agido de uma forma melhor, de uma forma pior, mas eu acho que essa foi a maneira na qual ele encontrou para estar ali e poder responder todas as perguntas. A gente tem se acostumado nos anos acompanhando o Ancelotti de sempre ter entrevistas coletivas, na grande maioria, muito leves, muito tranquilas, na qual ele se expressa e tenta expressar tudo o que ele está sentindo e todas as ideias que ele tem, na qual a gente às vezes se diverte, inclusive, porque ele tenta fazer um negócio mais divertido, e claramente as últimas, pelo momento do time, pelo momento dele, por ter muita coisa ainda para acontecer e muita coisa que ele no momento não pode se expressar em relação a, mas em algum momento, dia 25, como ele tem dito, fará. Então, é um momento complicado e eu acho que se pode criticar ou gostar ou não gostar, mas é a forma que ele encontrou para estar ali e poder levar a situação. A realidade é que o Ancelotti tem contrato até 2026, não deve cumprir esse contrato, está cada vez mais claro de que o ciclo dele está terminando no Real Madrid. São 5 jogos que o Real Madrid tem pela frente, ainda existe a disputa pelo título, mas está muito difícil para o Real Madrid, porque não é só ganhar e bem ganhado do Barcelona, precisa contar com tropeços do Barcelona, que é mais complicado ainda. Então, dia 4, esse domingo, o Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo em casa. Dia 11, o clássico contra o Barcelona fora de casa, que pode ser determinante já para definir o que fica de possibilidade de título ou não. 14, recebe o Mallorca no Bernabéu. Dia 18, viaja para enfrentar o Sevilla fora de casa. E dia 25, que eu repito, esse horário e a data a gente ainda não tem, mas é no fim de semana do dia 25 de maio. A última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid joga em casa contra a Real Sociedad e esse deve ser o dia no qual a gente vai ter a certeza, pode ser que antes, mas esse deve ser o dia que a gente vai ter a certeza de qual será o futuro do técnico Carlo Ancelotti. Enfim, queria trazer as sensações aqui para vocês e trazer um panorama do que a gente viveu nessa entrevista coletiva do Carlo Ancelotti depois de tudo que aconteceu nessa semana. E é isso, minha gente. Para quem chegou até aqui no vídeo, te inscreve no canal, deixa o like e comenta por aqui. E claro, que é um tema que ainda seguiremos falando por aqui durante mais tempo e vamos ver como é que vai se desenhar aí o futuro do técnico Carlo Ancelotti, mas tudo indica que não será mais no Real Madrid, mas que se isso terminar, pelo menos se está se entendendo cada vez mais que se quer um encerramento desse ciclo na altura
do que representa o maior técnico da história do clube. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.